Bom dia, queridos. Na paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos aqui esta manhã estudar a lição número 12 da revista Palavra de Vida, o risco da depressão por conta das tribulações. Olhando para a experiência do apóstolo Paulo, quando as inevitáveis adversidades da vida nos ameaçam e nos causam angústia. É uma realidade que estamos vivendo, não somente no Brasil, mas no mundo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, mais uma vez queremos ser gratos pelo privilégio de estarmos meditando na Tua Palavra, que é viva e eficaz. E mais uma vez, através do estudo dela, Senhor Deus, que possamos receber o consolo do Senhor que vem do alto, nesse momento de angústia, Senhor Deus, de preocupação que envolve todo o país e todo o mundo. Seja com cada um, Senhor Deus, que nesse momento está nos assistindo ou que assistirão depois, Senhor Deus, que possamos ser ricamente abençoados pela Tua Palavra. Fale conosco através dela. Muito obrigado. Te peço humildemente em Jesus, Teu Filho. Amém. Muitas pessoas se perguntam em relação a risco de depressão, as tribulações, as angústias, e nós estamos vivendo um momento muito atípico para nós brasileiros, que nos tem trago algumas preocupações. Mas infelizmente muitas pessoas pensam que ao se tornar cristãos estão livres de angústias e sofrimentos. Isso é um engano. Ainda que alguém seja fiel, busque a sua santificação, em nenhum momento a palavra de Deus nos garante blindagem em relação à angústia, em relação à tribulação, em relação a tudo aquilo que nos preocupa e nos traz até depressões. Deus nos intimamente, Ele sabe quem nós somos, Ele nos criou, então estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento. Que possamos imaginar doenças, mortes de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguição, doenças. Não é doenças. Estamos vivendo aí o coronavírus, algo que para nós brasileiros é algo estranho, né? Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos apertar a mão, somos um povo caloroso, somos um povo, uma nação que gosta do contato e isso às vezes nos é tirado e nos traz angústia. O cristão não está livre então de absolutamente nada dessas coisas, de situações debaixo do céu e debaixo do sol. Estou por momentos de angústia e de grande tristeza. Sabemos através das suas cartas que a sua vida não foi fácil. A sua vida agora talvez não esteja nada fácil. A minha, a sua, de todos nós. Então a pergunta que se faz é possível ter uma vida sem tribulações? Por mais que possamos buscar, entender, sejamos honestos. O próprio apóstolo Paulo, um homem dedicado ao seu chamado, não é? Um homem que buscava a santificação, como já falamos, alguém que tinha plena convicção da sua fé, passou por tribulações, passou por angústias. O Evangelho em muitos países, pregado através da vida dele, através da sua vida, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Então nós precisamos lembrar disso. Então, o risco da depressão por conta das tribulações, quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas têm tirado sua vida, e nós precisamos buscar em Deus e entender em Deus que tudo que está debaixo do céu, debaixo do sol, estamos sujeitos a viver. Paulo pregou a verdade e isso lhe trouxe muitos problemas, muitas dificuldades. Muitas pessoas estão reclamando, falando, por que está fechadas as igrejas, algumas igrejas estão de portas fechadas. E eu vi um comentário muito interessante sobre isso, que alguém olhando para a igreja fechada falou assim, a arca está fechada. O prédio está fechado, a igreja não.
A igreja está atuante. Que coisa linda o louvor, não é? De poder perceber o que Deus está fazendo com o seu povo, nos chamando à responsabilidade de falar do amor dele o tempo todo. Deus está nos acordando, não é? Nos chamando para fora das quatro paredes, no sentido de nos colocar dentro de outras quatro paredes, na nossa arca, no nosso lar. Mas a igreja tem tanta oportunidade de pregar o evangelho, como vimos, né, a beleza do louvor, e as pessoas ficarem impactadas. Não sei o que é, que música que é, mas eu sei que é algo que tocou no meu coração. Então, através das tribulações e das angústias, Deus ainda continua te usando e me usando, como usou o apóstolo Paulo e todos aqueles que a Bíblia nos relata como homens e mulheres de Deus. E na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo afirma que em sua caminhada neste mundo passou por muitas tribulações e provações. Olha só, o fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 2 Coríntios 4:8. Precisamos fazer um destaque em relação a esta palavra, não é? Atribulados. A palavra que o apóstolo Paulo usa, grega, tribol, que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. E nós estamos vivendo um momento de angústia, estamos vivendo um momento de dúvidas, não sabemos o que fazer, como agir em certas situações. Mas existe algo digno de muita atenção. Que toda a tribulação que cerca o cristão não deveria ser necessariamente, e não deveria necessariamente gerar angústia nele. Não gerar angústia. Isso é estranho humanamente falando. Estranho humanamente falando. Nós precisamos entender que somos humanos. Sim, problemas geram angústias. Problemas geram dificuldades, não temos resposta para tudo. Paulo então faz distinção, ele faz uma distinção entre o que é tribulação e o que é angústia. Certo, e obviamente, né, Paulo não está falando daquela angústia de nível que vem assim imediato, aquela notícia que chega e te dá uma angústia, né, te deixa com o coração apertado, né, uma notícia que não te agradou, uma notícia não boa. Isso é natural, somos humanos. Situações imediatas que surgem, que nos preocupam e não sabemos o que fazer, tristes, e somos seres humanos e somos sujeitos a tudo que está debaixo desse céu. Lembre sempre disso. Isso é natural e não é pecado. Não é pecado. Não há pecado em ficar angustiado, não há pecado em ficar triste, não há pecado em ficar preocupado. Não existe, não há pecado nesse sentido. Deus deseja que você e eu vivamos uma vida que busque respostas nele. Nele a resposta. A grande questão é que a ansiedade não pode ser duradoura. Por que ela não pode ser duradoura? Porque a pergunta é possível ter uma vida sem tribulações? Impossível. Impossível. É possível ter uma vida sem algo que nos tente tirar a paz? Impossível. Mas nós temos uma paz que excede todo entendimento. Uma paz interna que não está ligada à falta de conflito, à falta de tribulação. Nós temos uma paz que excede todo entendimento, que Deus nos dá através da palavra que nos garante isso. Então, em nenhum momento, eu e você, e qualquer ser humano dessa face da terra, não está livre de passar por angústias e tribulações. A grande questão é, a ansiedade não pode ser duradoura. Não pode ser duradoura. Não ficais ansiosos por coisa alguma. Você vale mais do que um pardal. Não é? Mais do que o lírio do campo. O Senhor te ama de uma maneira tão preciosa, que cuida de você de uma maneira tão especial, que deseja que você seja um instrumento na mão dele. Mesmo como o apóstolo Paulo viveu angústia, os outros também viveram angústia, homens e mulheres. Recorda a seus leitores acerca da paz. Sentimento que está dentro daquele que tem fé. O que vence o mundo, a não ser a nossa fé? É ou não é?
Então o mundo está passando por tantas tribulações, tanto momento de angústia, mas o que vence é a nossa fé, a esperança que o Senhor nos dá. Não fique desanimado, não fique desesperado. Por quê? Por que Paulo não ficava desanimado? Por que Paulo não ficava desesperado? Porque ele sabia que era um ser humano. Tem gente que acha que é super-homem, super-mulher, que está blindado sobre todas as coisas, não é? E aí começa a questionar Deus. Por que isso, Senhor? É possível viver uma vida sem tribulação? Não, porque o próprio Cristo disse que no mundo teríamos aflições. Então, nós estamos vivendo agora um momento de aflição. E essa lição tem tudo a ver, o risco da depressão por conta das tribulações. Quantas pessoas entram em depressão porque a sua angústia fica duradoura, não é? O coração fica amargurado. E aí do coração vem e procede sentimentos de depressão. Precisamos entender o tempo todo que o Novo Testamento nos chama à responsabilidade. O Novo Testamento, mas a palavra de Deus nos chama à responsabilidade de lembrarmos que somos seres humanos. Cheios de falhas, cheios de defeitos, temos medo, não é? Isso é normal, isso não é pecado. A palavra que Paulo usa significa, em relação ao desespero, ela nos traz à memória estar totalmente perdido. Totalmente perdido. Eu estou tão angustiado que eu não sei o que fazer. Quantos estão preocupados agora, com o emprego? Quantos estão preocupados agora com a vida financeira, com a saúde da sua família principalmente? Mas tenha paz. Tenha paz. Você não está totalmente perdido. Não está. Ninguém está totalmente perdido. Nós estamos com aquele que tudo vê, com aquele que tudo cuida. Não está inerte o Senhor. Ele continua no trono, Ele continua tomando conta desse mundo. Ele é o Senhor desse mundo, de todas as coisas. Paulo era assim. Um homem que sentia dores. Um homem que sentia angústias, mas não ficava abatido. É de se esperar, portanto, que Paulo, em algum momento, se sentisse desesperado. Naquele momento ali do naufrágio, lembra? Em Atos, capítulo 20, final do capítulo de Atos, não é? Ali ele passando por tribulações, passando por angústias, passando por lutas, né? E todo mundo preocupado, o navio vai afundar, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos passar por tantas dificuldades. E Paulo chega ali, o navio, não é? Afunda, o navio vem a pique. E o que acontece? Paulo, ele é instrumento de Deus para aqueles homens que estão ali junto com ele no barco. Paulo é instrumento de Deus para aqueles homens ali na ilha de Malta. Paulo é instrumento de Deus, não é, para abençoar as pessoas. E mesmo naquele momento ali, ele passa por um momento de angústia. Uma víbora o morde, né, o pica na mão, não é? Então há um naufrágio. Há um naufrágio. Não é? A partir de Atos capítulo 27, começa a viagem do apóstolo Paulo, depois vem a tempestade, o naufrágio, e aí vem a chegada na ilha de Malta, no capítulo 28, e tudo que acontece naquele momento ali, ele pede para o dia raiar. Não é? Você já pediu a Deus para amanhecer o dia? Ele pede para o dia raiar. Você já pediu, Deus, que o dia amanheça logo, está difícil demais essa noite. Já é esse momento que eles estão vivendo aqui, Atos 27, Atos 28. Mas quando alguém percebe e sabe que é instrumento na mão de Deus, mesmo em meio a angústias, é abençoador. É uma pessoa abençoadora. Deus quer te usar e nos usar como igreja nesse momento que o mundo está vivendo essa angústia como sua voz, não é? Clamando por sua graça, por sua misericórdia. Então, nessa situação de grande perigo, muitos se encontram em depressão. Muitos entram em depressão. E surge do nada às vezes. Do nada às vezes. Como cristãos, não podemos ficar pensando que estamos blindados de toda dificuldade, de toda luta, de toda tribulação. Como cristão, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimentos. Lembrando mais uma vez, em João 16:38, o próprio Senhor Jesus mesmo nos falando, não é? Que teríamos lutas, que passaríamos por tribulação, que teríamos dificuldade nessa vida. Então,
O que podemos fazer não é para que possamos entender esse amor de Deus, perceber esse cuidado de Deus mesmo em meio a angústias e tribulações. Quantas e quantas vezes achamos que Deus não está no controle e Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas Ele está no controle. Então, como cristãos, não estamos livres de nada que possa dizer que estamos blindados contra os intempéries da vida. Não estamos. Deus, Ele quer usar esse momento para que você confie nele. Eu confio nele, nós confiemos nele todo o tempo. Então pode vir angústia, pode vir tribulações, pode vir dificuldades, pode vir o que for. Mas o Senhor quer nos usar como uma voz de esperança. Uma voz de esperança. Então, somos atribulados, mas não estamos destruídos, não estamos. Porque em vários momentos da nossa vida nós vamos passar por dificuldades. Mais uma vez lendo o texto. O fato em que tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, 2 Coríntios 4, de 8 a 10. O Senhor deseja que a vida do seu Filho se manifeste em nós. Vamos ficar preocupados? Sim. Sem saber o que fazer? Sim. Como procurar uma luz no fim do túnel? Sim. Mas jamais estaremos abatidos, porque aquele que cuida de nós sempre está presente. O fato em que todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Tem coisa que nos deixa boquiabertos, né? Ficamos boquiabertos e não sabemos, não temos resposta. Não é como diz aqui. É possível, a pergunta do primeiro ponto, é possível ter uma vida sem tribulação? É possível. Mas é possível, no meio da tribulação, entender que o Senhor é conosco por onde quer que andemos. É possível entender isso. O que é o grande perigo? Qual o grande perigo? A pergunta, né? A questão aqui. Lembrando que como cristão não podemos esperar uma vida isenta de angústias e tribulações. Não podemos. E é isso que essa lição nos quer chamar a atenção hoje. Nos convidar a entender isso hoje. Não existe algo digno, mas existe algo muito digno de atenção. É que toda tribulação que cerca o cristão não há de necessariamente gerar nele angústia. Lembrando isso. Não é? Lógico que às vezes nós levamos um susto, ficamos preocupados, não sabemos o que fazer. Ou como lá a palavra diz, né? Estamos sem saída, não sabemos o que fazer. Nas situações imediatas, não sabemos o que fazer. No momento que recebemos uma notícia que nos entristece, nos abate, não sabemos o que fazer. Mas lembre-se, não fique ansioso. Não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor é conosco, o Senhor está cuidando de nós, Ele sabe de todas as coisas, e Ele está cuidando de tudo, da maneira dEle, do jeito dEle. E é claro e é nítido que Ele está nos chamando para um despertamento espiritual, através dessas angústias e tribulações. E aí, é de se esperar então, que Paulo, em algum momento, lembrando, vivesse de angústia. Só angústia, mas ele não vive só de angústia. Ele sente-se sim abatido, mas ele lembra que ele traz a marca de Cristo em seu corpo, que ele relembra a vida, e vida com abundância. Então, vamos parar para pensar? Não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Você já teve alguma experiência de, diante de uma adversidade, se sentir totalmente perdido e incapaz? É o que estamos vivendo agora. É ou não é? Totalmente perdidos e incapazes. Estamos sem saber o que fazer, não temos respostas certas, só temos dúvidas às vezes. Mas como você trata essas angústias e essa tribulação? Como você tem tratado isso? Com a voz do Senhor que nos chama a clamar? Ou achando que é alguém que está no beco sem saída? Lembra que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo tem a mente dele e vive a vida que Ele deseja para cada um. Então vamos aproveitar esse momento
para fazer e cumprir o nosso chamado, como Paulo mesmo diz no início da lição. Era um homem que pregava às nações, era um homem que falava do amor de Deus onde estivesse. Vamos aproveitar e ver que não é somente nesse momento. Sabe, no momento de dor, no momento de luto, Deus está usando o seu povo, a igreja, aqueles que creem nele, para louvar. Desde quando? Você lembra de quando a igreja fez isso? Lembra? Eu não lembro. E Deus quer te usar e me usar em meio a esse momento de angústia passageira. Isso vai passar. Há muita gente falando coisas aí que não procedem. Não é? Que é Deus pesando a sua mão, que é o cavalo amarelo de Apocalipse. Calma, gente. Em nome de Jesus, calma. Ainda não é o fim, lembra? Jesus falou em Mateus 24. Não é? Guerras, rumores de guerras, doenças, tudo isso no céu. E não estamos isentos de nada. Mas como que você tem tratado as suas angústias? A sua angústia virou uma depressão? Que hoje você entenda que Deus te ama de uma maneira totalmente especial. Que Deus ama a todos de uma maneira totalmente especial. Compartilhe a sua dor, a sua angústia. Vamos usar os grupos para estarmos orando, cuidando uns dos outros. É tanta informação, é tanto fake, é tanta coisa que chega para enganar e preocupar, trazer medo, não é? Mas o amor tira o medo. Tira o medo. Que Deus te abençoe nesse domingo e que possamos todo o tempo buscar o Senhor, porque Ele está perto. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque através dessa pequena, Senhor Deus, lembrança da Tua palavra que nos vem à mente através do apóstolo Paulo, que estamos cercados sim de angústia, de tribulações. Por que eu falo pequena? Porque não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado e já preparou para nós. Então, Senhor Deus, continua cuidando de cada um. Cuida, Senhor Deus, com a Tua mão de poder e graça, toda a população desse mundo, Senhor. As nações, os países que estão passando por dificuldades, alguns já estão saindo dessa tribulação do coronavírus, que é o que está no momento agora no foco. Aqui no Brasil agora estamos vivendo esse momento, que possamos ser cautelosos, ser obedientes às autoridades, cuidar de cada um de nós, Senhor Deus, zelar um pelos outros, preocuparmos um com os outros, sermos companheiros, termos compaixão. Muito obrigado por isso. Seja com cada um, Senhor Deus, na sua casa nesse momento. Alguns estão trabalhando, Senhor Deus, nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros na rua, a polícia militar, a polícia civil na rua. Cuida, Senhor Deus, das autoridades do nosso país. Seja, Senhor Deus, com cada um que está em iminência, Senhor Deus, para que sejam guiados pela Tua mão, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E, Senhor Deus, sara a nossa nação, mas não somente a nossa nação, no sentido agora da enfermidade que nos rodeia, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor já tem a solução que vem do alto. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.